a prática do negócio. Vamos ver aqui. Agora sim. Perfeito. Foi. Agora estamos no YouTube. Estamos no YouTube e vamos começar o segundo dia, então, do microcurso aqui. Conhecimento PNL, crenças e valores, falamos ontem. Hoje nós vamos falar sobre pirâmide de Robert Dilts. E amanhã encerramos o microcurso com o modelo Catherine. E para isso está aqui o Super Carlos do Custódio, está aqui. Depois de um dia aqui isso aí. estimulante, mas ele está energizado aqui. Estamos sim. Uma ótima noite aí, um ótimo dia, uma ótima tarde, independente do horário que você for assistir isso daí. Então, bem amigos, como dissemos ontem, né? Bem-vindos aí a mais um dia. Vamos falar agora sobre um assunto muito especial, né? A pirâmide de Dilts. Algo muito bom, muito usual que, cara, eu acho que todo PNLista deveria conhecer, né? No mínimo. Muito bom. Bom, e para isso a gente já vai direto lá, vamos passar aqui, só para você que não estava ontem com a gente, e olhando aos pouquinhos de tudo que a gente tratou ontem aqui de crenças e valores, né? E saber que no vídeo de ontem, que você encontra aqui no YouTube, né? Carlos e eu aqui vamos estar conversando nessa microaula aqui, a gente pode dizer até que é uma aula, né? Sobre a crenças e valores. E a gente começa hoje tratando, então, de Robert Dilts. Lembrando que a gente vai pegando material em cima dos livros do Robert Dilts, do próprio Richard Bandler, do John Grinder, da onde o Carlos indica coisas também. A gente tem lá os manuais lá do curso do Cláudio Lara, a gente vai trazendo para você, vai montando aqui, que a gente acredita que é legal poder dar uma estrutura parecida com uma transferência de conhecimento, além de toda a conversa, né? Só para a gente ter aqui uma migalha de pão, que nem diz, né? Para a gente poder caminhar. Pô. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, né? Como eu falei, então, todo PNLista deveria conhecer isso daí, né? Todo PNLista que se preze, né? Deveria conhecer. Por mais que você não use em alguns momentos, é óbvio, você vai fazer um atendimento, nem sempre você vai usar dos níveis neurológicos, mas é um conceito muito bom que eu acho que no momento que você o conhece, você começa a entender melhor o ser humano, vamos dizer assim. Então vamos lá, Márcio. Beleza. Então, pessoal, já estamos ao vivo aqui e vamos lá. Então é o seguinte, né? A quem não conhece, o Robert Brian Dilts, nascido em 55, é autor, trainer, consultor de PNL, programação neurolinguística, e vem trabalhando no desenvolvimento da PNL desde a sua criação em 75 pelo Grinder e pelo Bandler, né? Ele desenvolveu essa ideia dos níveis neurológicos a partir do aprendizagem de mudança de desenvolvimento com base no trabalho do Gregory Bateson. Inclusive, o Carlos vai falar um pouco mais. Ele falou no Instagram semana passada, se eu não me engano, quando a gente fez uma inserção no Instagram ali, como a gente pretende fazer assim de vez em quando também, né? Que eu acho que é bem legal o Instagram, dá um. Aqui, né, pessoal? Você que está entrando agora vai perceber que normalmente você vai ver um negócio que já aconteceu, porque o YouTube ainda não está, o pessoal do nosso YouTube ainda não está acostumado a estar frequentando. Então fica como se fosse um arquivo de aulas aqui, de coisas que eu acho que deve ser bem usado aí. E o Instagram a gente vai fazendo as conversas, né? Então o Carlos comentou na live do Instagram essa história do Gregory Bateson, e ele então adotou no pensamento da PNL essas ideias do Bateson. E são 6 níveis, né?
de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo, normalmente vai ser de baixo para cima, ambiente, o comportamento, a capacidade, crenças e valores, identidade e, além da identidade, ou conexões espirituais, aí a coisa vai mudando um pouco de... Mas, enfim, falamos ontem bastante sobre crenças e valores e conectando com o que nós já foi conversado antes e ontem também, fica claro que a pirâmide, você não é uma coisa, um degrau fechado, né? É compartimentado. Toda a pirâmide, ela é transitada, né? Então, quando você mexe em alguma coisa das crenças, você vai mexer em capacidade para poder mexer em crença ou comportamento, vai acabar atingindo identidade. Então, essa é a ideia, por isso que o Carlos está reforçando essa ideia de que todo penialista deve dominar essa ideia aqui das pirâmides dos níveis neurológicos. Carlos... Só um detalhe, né? Um comentário à parte, o Robert Dilts, ele foi depois do Grinder e do Bandler, talvez ele seja o maior expoente de PNL no mundo, né? Tá, a gente tem o Tony Robbins aí, que é um expoente que todo mundo conhece, mas quem criou coisas dentro da PNL, um cara que é um desenvolvedor da PNL, é o Robert Dilts, não é o Tony Robbins. A pirâmide de Dilts, chocolate Godiva, você vai encontrar aí o trabalho em cima de crenças, você vai encontrar muita coisa do Robert Dilts. Então ele é um cara que realmente é muito importante dentro do campo de PNL. E a história dele com o Bateson, assim, o Bateson, ele foi o cara que apresentou, para quem não sabe da história, ele apresentou o Grinder e o Bandler para o Milton Erickson, né, que é o hipnólogo, que dali nasceu o modelo Milton. E ele gostava muito do trabalho deles ainda, já gostava do trabalho deles. Ele acompanhou durante algum tempo o grupo Meta, que é o primeiro grupo que foi formado pelos praticantes ali no início dos anos 70. E ele conheceu o Robert Dilts lá. E o Dilts ele chega em um dado momento pro Bateson, que era um grande antropólogo, ele era muito conhecido já na época, e ele tinha muita facilidade em identificar povos, né? Como um antropólogo, ele fazia esse trabalho em cima de populações, sociedades, povos em geral. E o Dilts falou, ó, acho uma boa ideia, né? A gente está trabalhando aqui com PNL, ou seja, somos modeladores, eu quero modelar o Bateson. Qual que é o pensamento do Bateson? E aí, Bateson, como é que você faz para... Deixa eu arrumar aqui para ficar com o meu cotoco aqui, peraí. Como é que você faz para identificar tão bem as sociedades, assim, os povos? E, bom, começam as perguntas de modelagem e tudo mais, e aí surgem esses 6 níveis, onde existe o ambiente, onde aquela sociedade nasce. Esse ambiente, ele gera alguns tipos de comportamentos e capacidades, tá? Então, vamos dizer, na África tem aquele ambiente de savana, não é toda, mas existe um ambiente de savana que vai fazer com que o povo daquela região se adapte ao ambiente. Então ele sabe onde ele vai olhar, onde é que ele vai buscar comida, como que ele tem que se proteger do sol, enfim, várias coisas que o povo vai aprendendo ali, criando seus comportamentos e suas capacidades. Passado isso, esses comportamentos e capacidades, eles vão gerar as crenças e os valores daquela população. Tá? Então, eu acredito que quando o Sol está desse jeito aqui, vai acontecer tal coisa. Existem as causas e efeitos, que a gente falou muito ontem. Existem aquelas conclusões de execução perdida. Tudo isso é composto dentro dessas crenças e valores que vão guiando esses povos. Tá? A partir daí, nós vamos subir mais um pouco a régua e nós vamos entrar no quê? Na identidade do sujeito, tá? E essa identidade, vamos pegar um outro exemplo, o brasileiro. O brasileiro, ele tem a identidade de brasileiro, ele se comporta, então, ele entende que a identidade dele deve seguir alguns padrões.
tá? A construção foi de baixo para cima, mas a influência existe de cima para baixo. Então, uma vez que eu me entendo como brasileiro, eu sigo alguns ritos, alguns comportamentos que são muito comuns para mim. E aí, subindo mais um pouco a régua, nós temos o que? A espiritualidade, tá? O além da identidade que está aqui, né? Lá ele coloca a espiritualidade, por quê? A princípio ele trouxe isso. Quando você vai analisar os povos, principalmente povos antigos, até então, né, até esse presente momento, não existiu nenhum povo que se criou sem uma espiritualidade, sem uma religião, sem esse além da identidade. Né? Nunca antes na história havia tido isso. E o que eles acreditam vai moldar muito, né? Essa fé, esse além, vai mudar muito também a identidade, as crenças, valores, capacidades, comportamentos e ambiente, tá? Então, ele condensou isso dessa maneira. E aí o Diltz, ele teve uma sacada genial. Ele falou, pô, então, se você consegue perceber isso num povo, como que seria isso aplicado a uma pessoa? E aí ele começa a fazer o trabalho com alguns clientes dele, de tentar identificar isso. E aí ele percebeu que ele consegue identificar isso independente se é uma pessoa ou se são várias. Ele vai conseguir identificar isso daí e ele vai identificando pontos de melhoria, pontos para você mexer. Quanto mais longe de ambiente, mais longe do pé da pirâmide, significa que mais próximo de você, verdadeiro, do seu eu verdadeiro, você está. E uma mexida aqui em cima faz um efeito dominó para baixo. E uma alteração aqui embaixo também vai mexer aqui em cima. Então ele vê esse baralho mexendo aí durante as sessões dele. Muito legal. Bom, vamos descer um pouco mais então nessa pirâmide aqui e entrar um pouco mais de detalhe aqui, né? Vamos tratar então especificamente do ambiente, né? Depois dessa história, de todo esse contexto aí que você não vai encontrar em qualquer lugar, não. Essa aula, microaula aí que o Carlos acabou de dar aí sobre a história, por que da onde saiu a pirâmide do Bateson. Bateson, meu inglês muito... Ainda tá assim, mas logo fica bom. Então, o ambiente, né? O onde e o quando, né? O ambiente é o lugar, é o momento, as pessoas que estão envolvidas, né? Na verdade, você pode dizer que o ambiente é todo lugar onde se inicia, ou toda relação que se inicia, toda coisa, com bastante aspas, que está começando, ou é um outro olhar que a gente deve ajudar o nosso cliente, a pessoa que está a desenvolver? O ambiente ele está no local, tudo que é externo, vamos dizer assim, só que é físico. Tá? Não o externo além, por exemplo, né, do último topo, né, do topo da pirâmide. Mas o externo que é físico, o externo que é palpável, o externo que pode me influenciar de alguma maneira. O ambiente, vamos supor o seguinte: eu moro aqui em São Paulo, tá? Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo, ela é um ambiente específico, totalmente diferente de um ambiente de Zona Sul de São Paulo, tá? Então, o ambiente em si, eu vejo as pessoas andando de um jeito, se comportando de um jeito. Eu vejo as ruas de uma maneira específica, né? As ruas elas têm um tratamento específico ou não. Tem lugar que tem árvore, tem lugar que não tem. Tem lugar que tem cachorro abandonado, tem lugar que não tem. Enfim, tem essa mistura no ambiente em si que vai moldar o que eu penso a respeito do mundo. É como eu estou compreendendo o mundo. É a primeira fonte. Então é o primeiro momento que eu estou experimentando o mundo. Então, lembrando, a nossa experiência ela vem pelos 5 sentidos, tá? Então, eu vejo o ambiente, eu escuto as pessoas falando, e aqui na Zona Leste de São Paulo vai falar alto. São pessoas que falam mais alto, têm tendência a falar mais alto do que se você for para uma Zona Oeste de São Paulo.
As pessoas falam num tom mais baixo. Só que aí eu me acostumo com isso. Eu tô escutando elas falando alto, eu vou falar alto também. Entendeu? E aí eu vou experimentando comida daqui. Comida da região aqui. Eu vou experimentando como é que é andar pela região aqui. Cheiros. Enfim, o que vai me moldando de experiência aqui dentro. E aí, essas experiências, tudo que vem do ambiente é o que vai me jogar, me catapultar para o próximo nível, que é o de comportamentos. Mas se eu não tenho o ambiente, eu não tenho como ter comportamentos. Então, quando a gente fala em ambiente, a gente está falando mesmo no lugar físico. Quando a gente pensa ambiente, um novo emprego, na verdade, ou uma nova relação amorosa, uma nova associação, alguma coisa, na verdade, é preciso imaginar que nesse nível da pirâmide a gente está falando no ambiente onde se desenvolve aquilo que a gente acha que é o início. Na verdade, o ambiente está antes da relação de comportamento. Está antes da relação naquele local. Então é preciso se apropriar no sentido de conhecer o ambiente. Você falou da forma como o som anda no ambiente, os cheiros que estão no ambiente, a temperatura do ambiente, se chove, se faz sol, se venta, se não venta, a iluminação do ambiente. Aí estou tentando falar aqui, tentando abranger tanto o ambiente... Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Isso. Imagina que eu moro com a minha mãe há 25 anos. Moro com a minha mãe. Dentro do ambiente, eu tenho meus comportamentos. E aí eu arrumo uma namorada, gosto muito dela, né? A gente tá há algum tempo já pensando em morar junto. E aí eu vou morar num apartamento com ela. O ambiente é outro. O ambiente vai ser outro, porque o comportamento dela vai estar influenciando o ambiente. Então, se eu tenho uma mania, por exemplo, de pegar uma meia, tiro a meia e jogo debaixo da cama, porque eu fazia isso, e misteriosamente a meia sumia, porque a minha mãe ia lá e pegava a meia, né? Agora não. Agora não aparece. Aí começa. Cadê as meias? Onde estão as meias? E aí você vai ver a meia ainda tá suja debaixo da cama. Então o que eu vou gerando novos comportamentos a partir daí. Você está vendo uma questão física, que é a meia embaixo da cama, esse exemplo é ótimo, mas ele denota um comportamento que vem acima disso. Exatamente. Porque é a minha primeira experiência. Um novo relacionamento, eu tenho que ter a experiência externa com a pessoa. Para eu beber esse líquido do ambiente e isso moldar os meus comportamentos. Okay. É o que vai me catapultar. Tá? E aí a gente vai entrar, por exemplo, aqui existem as âncoras. O ambiente gera âncoras, sons, sensações e tudo isso também vão ser gerados a partir do ambiente. O ambiente é lavado, é limpado, é faxinado com determinado detergente, existem cheiros ali. Aquilo me ancora, quando eu estou fora dali, eu sinto aquele cheiro, eu lembro da minha casa. Algo Perfeito. Assim. Né? Perfeito. É isso mesmo. A iluminação que entra por aquela janela ou me lembra alguma. Eu vou me ancorando em várias questões do ambiente. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Ótimo. Então assim, só para ficar claro para a gente, para todos nós, né, que quando a gente fala que eu estou começando um novo trabalho, eu estou começando um novo relacionamento, eu estou começando algo novo no sentido subjetivo, é preciso entender que aquele algo novo no sentido subjetivo, ele vem depois do algo objetivo onde você está circulando, senão não tem sentido. É preciso, porque normalmente, né, eu estava até assistindo, como a gente amanhã vai fazer aquela conversa, eu achei aqui um vídeo da Lavalle, né, da Kathleen, falando sobre metamodelo, esse negócio que eu acredito que é inclusive uma parte que ela vai falar, ainda não cheguei lá sobre o modelo dela, mas ela fala exatamente, fala isso, né? Quer dizer, tudo isso vai interferir em você, né? Tudo isso interfere, porque e aí por isso que as histórias que a gente vai falar depois, né?
eu nunca vou lembrar da história completa do metamodelo, eu nominando aqui, mas a história das mudanças, da distorção, de todas as coisas que eu vou usando, porque eu não consigo ter o controle de tudo que está acontecendo na minha volta. Mas eu vou conectando, usando os meus sentidos, para que eu possa ancorar, para eu sentir em casa. Home sweet home. Home sweet home, exatamente. Muito bom. Vamos para frente. Aí o 2, Carlos, quer dizer, vamos para frente, eu estou indo aqui, mas se você achar que tem que falar... Por favor, estamos aí. Vamos juntando, né? Bom, o segundo nível, então, de baixo para cima, né, é o comportamento. É o quê? Né? O comportamento é o que fazemos. Em termos de programação neurolinguística, inclui pensamento além de ação, de ações, né? Às vezes o comportamento é difícil de mudar por estar estritamente ligado a outros níveis. Você observa o comportamento do lado de fora. E aí a gente até ontem tratou bastante o comportamento, lembrando que quando a gente falou, né, sobre crença, né, a gente também, o Carlos, houve um momento que ele falou, é mais fácil você trazer essa crença para o nível do comportamento para fazer alteração. Então, vamos entender por que é melhor tratar o comportamento e modificar o comportamento ao invés de ir direto na crença para tentar alterar a crença. Isso tem a ver com essa degrau aqui da pirâmide. Tem a ver com esse degrau da pirâmide. O comportamento, já que é uma coisa que a gente faz e não uma coisa que a gente uma coisa que a gente acredita, é mais fácil da gente fazer a mudança pelo próprio significado que a gente dá para um comportamento. Então é assim, eu não gosto de comer picles. Eu vou começar a comer picles, eu tenho que começar a comer picles. Então eu começo a fazer. Tenho que fazer uma dieta. Eu fui num nutrólogo, ele falou que eu preciso fazer uma dieta urgente. Ele me passa uma dieta, né? Eu vou para um nutricionista, pego uma dieta ali para fazer, porque eu tô com um problema no intestino. Eu faço. É um comportamento. Eu não tenho dificuldade. O significado que a gente dá para comportamento não é tão forte quanto para crença. Por isso que a gente tem que baixar esse nível. Tá? É mais fácil acessar e vamos conversar com a pessoa sobre o comportamento dela do que conversar. É mais acessível e mais fácil de, entre aspas, que ela própria troca. Até porque, né, o comportamento também é outro nível que é legal a gente falar, é a questão química mesmo, né? A questão dos hormônios, a questão que gera as endorfinas, as dopaminas, os neurotransmissores, toda essa questão que você... Né, houve um momento lá nos cursos, nem sei dizer mais quais, mas que eu concluí que comportamento é uma coleção de químicas, né, que você está gerando. Né? A cada comportamento um determinado, vamos dizer assim, mosaico de químicas são geradas ou eu gero. Né? Eu posso, alterando o meu comportamento, alterar essas químicas. Né? Então, aquela frase que eu acho que você ia falar, mas acho que você não chegou a falar ontem, que é muito de coaching, que é aquela história que fala assim... para você fazer coisas extraordinárias, para você ser uma pessoa extraordinária, você deve fazer coisas extraordinárias, né? Que então, quando você começa... extraordinário, né, pessoal? É importante entender que é fora do ordinário, do dia a dia, do cotidiano. Não é nada assim, sair voando, nem... Entendeu? Não é uma... Pode até ser, mas não é nesse... O extraordinário é o extraordinário. É importante entender as palavras, né? Então, quando você mexe nisso, você mexe a química. E a química... a quantidade, a coleção de químicas que você mantém todo dia, toda hora, ou em determinados lugares, ou em determinada hora, ou em determinada situação, você consegue reproduzir, vai fazer com que você, de alguma forma, altere o seu comportamento. Né? Então, a coisa acaba ganhando
uma certa naturalidade do corpo. Então, você altera o comportamento porque você está alterando essas químicas, né? E aí fica mais fácil. Mas aí você não pode ser só isso, né, Carlos? Se você também não atacar, não conversar, não trabalhar os outros, porque é aquilo que você falou ontem, né? Quando eu mexo o comportamento, vai acessar, vai alterar as coisas para cima, né? Aliás, no coach tem uma frase muito legal que eu falo assim: eu não consigo mudar o seu comportamento, né? A gente fala para o coach, mas você mudando o seu comportamento, você é capaz, a mudança do seu comportamento vai alterar a relação que as pessoas têm com você. E, portanto, você acaba alterando os comportamentos das outras pessoas sem que você altere o comportamento diretamente. Então, a cada vez que altera o comportamento, e aí está a explicação perfeita aqui em toda essa pirâmide, né? Porque as coisas vão. É aquilo que o cara falou, por isso que precisa entender bacana a pirâmide. É isso aí. Uma vez que você percebe que comportamentos, né, a gente vai fazer o trabalho em cima do... Como que é uma sequencinha, um comportamento leve que a pessoa faz, que gera uma química. A partir do momento que a gente entende que se a gente faz um movimento aqui, a gente desaba um pouco a pirâmide, fica muito mais fácil da gente subir o nível e fazer mudanças mais profundas nessa pessoa. Então, vamos dizer o seguinte: estou num comportamento, eu era o aluno do fundão, tá? Obviamente que quando eu vou para a faculdade, eu estou pensando em ser alguém. E aí eu sento na frente, eu vou, pego o caderno, começo a estudar e tal. Comportamento está mudando. O comportamento mudando, eu começo a ter o quê? Outras capacidades. Então eu estou pegando melhor aquele conteúdo que está sendo passado pelo professor. Eu começo a ter a crença de que eu sou um bom aluno, um valor de eu quero um futuro. E eu crio a identidade de que eu sou um bom aluno a partir disso. A partir da leve mudança de comportamento. E aí entra aquela questão do que a gente chama de ciclo, né? Ciclo de competência, ou ciclo da ação, né? Que é basicamente se você mexe na crença da pessoa, você tem a crença da pessoa para fazer alguma coisa, você tem a vontade dela de fazer alguma coisa, né? Então a motivação, e você tem o know-how, que é essas capacidades, esses comportamentos. Uma vez que você dá comportamentos para ela, você dá capacidade para elas, elas criam por conta própria a motivação e a crença. Perfeito. Vamos para o terceiro. Capacidade. Que é isso que vem em seguida do ajuste do comportamento, né? O comportamento se adequou, ou foi originado, ou foi adequado, enfim, em relação ao ambiente. E aí, por consequência, ou para gerar esse comportamento, interagindo com o comportamento e, claro, com toda a pirâmide de modo geral, né, você vai ter a capacidade. O que é a capacidade? A capacidade é o como. Né? Como eu me adequo naqueles níveis neurológicos, naquela relação toda. Aí, eu vou usar a expressão relação. Capacidade é habilidade. Né? O coaching se usa também algumas coisas disso, se chama de diferencia capacidade e habilidade, mas na verdade é esse todo aí, né? Capacidade é habilidade. É um comportamento consistente, automático e habitual. Esse nível inclui tanto a estratégia de pensamento quanto habilidades físicas, né? Capacidade em um nível organizacional se manifesta como processos e procedimentos empresariais. Capacidade somente é visível no comportamento resultante porque reside em você. Eu não sei se ficou muito claro isso, mas vou repetir. Capacidade somente é visível no comportamento resultante porque reside em você, né? Vamos lá, Carlos, para desdobrar. Aqui a gente pode explicar isso de duas formas diferentes, tá? Primeiro, a capacidade, ela já está se transformando numa crença. Então eu já começo a perceber as coisas que eu sou capaz de fazer que estão intrínsecas em mim. Começo a acreditar que aquilo é fácil. Segundo ponto da capacidade, que pode ser entendido, já é uma estratégia mental bem desenvolvida. Então ela já é automática. E aí ele finaliza com essa frase pelo seguinte: aquilo que eu sempre falo,
As pessoas não te veem. Ninguém te vê. Ninguém te conhece de verdade. As pessoas conhecem seus comportamentos. É o que elas veem. A única coisa que elas conseguem ver são os seus comportamentos. E a partir do momento que você tem esses comportamentos, vamos dizer, num clima empresarial, que é pior ainda, porque o clima empresarial ele não vê nem comportamentos, ele vê resultados. E quando ele vai ver resultados, essas são as suas capacidades, tá? É o que você está entregando, que na verdade é um subproduto dessa estratégia mental já bem definida. Então, soletrar, a gente fez ali uma brincadeira lá no Instagram falando sobre a estratégia de soletrar, né? A estratégia de soletrar é uma capacidade. Ela já não é mais um comportamento, é uma capacidade dentro da pirâmide de Dilts. Porque eu faço aquilo sem pensar muito a respeito. Já é automatizado. Uma vez foi o comportamento que se automatizou, já sei que eu consigo fazer isso muito bem, não preciso mais pensar a respeito e pronto. Dirigir carro é assim também. Começo com comportamentos meio duro, olho para o espelho aqui, olho para o espelho ali, quase que eu atropelo um cachorro, enfim. Chego num momento que não penso mais a respeito das coisas. Vou fazendo de forma automática, mudo marcha, consigo prestar atenção em tudo de forma automatizada. Tá? E aí sim, estamos com uma estratégia mental muito bem estabelecida, que chamamos de capacidade. Inclusive, nesse ponto aqui também tem a questão da aprendizagem, né? Aquela história de que você não sabe o que você não sabe, você passa a saber o que você não sabe, aí você passa a saber o que você saber, aí você passa a saber que sabe, aí você até que lá pelas tantas você sabe tanto que sabe que acaba. Me ajuda aqui que eu não vou conseguir lembrar você, ou me Perfeito. lembra. São os níveis de aprendizagem mesmo. O Isso. que acontece? Agora vamos juntar com a pirâmide de Dilts, fazer essa brincadeira. Eu não sei que eu não sei algo. Então é a primeira, né? Então é o incompetente inconsciente. Perfeito, isso. Eu não sei que eu não sei algo. É ambiente. Eu nunca tive contato. Eu nunca tive experiência. Nenhum dos meus 5 sentidos absorveu isso. Então eu não sei que eu não sei. Aí por exemplo, estou numa cidade no sul do Mato Grosso do Sul. Essa minha cidade não tem helicóptero. Eu não sei que eu não sei pilotar um helicóptero. Peguei um caminhão lá com meu pai e a gente foi para Sorriso. Tô falando muito de Mato Grosso do Sul, né? Fui lá para Sorriso. Será? Quer dizer o que isso, hein? Chego lá em Sorriso, eu vejo um helicóptero. Aí, ambiente de novo. Agora eu experienciei, eu vi. Nesse momento, eu sei que eu não sei pilotar um helicóptero. É o incompetente consciente agora. Tá? Então, a partir do ambiente, então eu tô aqui no pé aqui da pirâmide, no ambiente eu tive essa experiência desses dois lados. E aqui geralmente é onde faz aquela mudança, se interessa para mim ou não, saber aquilo ou não. Tá? Me interessou aprender a pilotar helicóptero. Pô, fiz lá uma inscrição, comecei o curso. Comportamentos, que é o consciente, não, é o competente consciente. Que eu tô aprendendo, eu sei que eu tô aprendendo. Então, são comportamentos. Onde é que eu tô olhando, como é que eu mexo aqui no manche do helicóptero, como é que liga ele e tal. No vento, assim, como é que eu tenho que virar. Então, tenho que prestar atenção em tudo isso. E aí, eu subo para capacidade no momento em que isso se torna automático para mim. Eu já sei pilotar o helicóptero faz um tempo que eu piloto, não penso mais a respeito dessas coisas. Já é uma segunda natureza para mim, que é o inconsciente competente. Eu já sou tão competente que eu não penso mais a respeito. É o nível de capacidade. E aí que mora o perigo, tem alguns casos, né? E aí que mora o perigo. Que às vezes a gente fica muito confiante, né? E aí Isso. entra a complacência. A gente vai fazer erros Complacência. bestas por achar que
a gente já não precisa ter todos os passos que normalmente faríamos, né? A É por isso sensação que que eu você tenho... vê aqui em São Paulo é muito comum. Você vai ver o piloto de moto, ele não sendo no corredor, ele atrás do carro. Aí você fala, esse aí pegou a moto agora. Tá lá na radial, tá atrás do carro. E os outros estão passando pelo corredor, que nem um bando de doido. E buzinando, Aí, né? aí buzinando. E aí você sabe, bom, aquele ali tá começando agora. Ele ainda não é tão ousado que nem os outros. Aí daqui a pouco Só você que vê um no chão os outros já estão estendido. quase na complacência já. Aí você vê uns estendidos no chão lá na frente. Exatamente. É. Esses são os complacentes. Eu ia falar que eu tenho a sensação de que eu já conversei com você sobre isso em outras oportunidades, umas 2, 3 vezes, porque essa situação, essa questão da competência e do conhecimento, ela é redundante, né? No sentido de que isso permeia qualquer vida de todos nós, desde uma criança, desde quando a gente está aprendendo qualquer coisa, né? Eu fiz uma live o ano passado com o pessoal de educação infantil, uma experiência muito legal, inclusive uma escola aí em São Paulo, muito legal, que trata muito disso. E foi falado sobre essa questão do aprendizado brincando, né? A importância lúdica de brinquedos muito simples, de brincadeiras muito simples, muito interessante, que é uma coisa que a PNL, que é uma PNL aplicada à educação infantil sem se dizer que é PNL, mas basicamente ela é PNL. Então, essa questão da competência e da consciência de estar competente, da competência que você tem, ela é um diferencial gigante, né? E a gente é interessante porque determinadas atividades, determinadas áreas da gestão, determinadas áreas técnicas, determinadas áreas, a pessoa foca tanto no aprendizado que ela simplesmente acaba distorcendo toda a realidade da volta dela, né? E acaba perdendo um pouco a habilidade da sociabilidade, né? Outras ganham eu vou chamar de protopsicopatia, né? Porque acaba como se a aquisição da capacidade, o desenvolvimento da capacidade, ela é tão forte, ela é tão desafiadora, que muita gente, e a gente vê isso hoje em dia fortemente, né? Se dedica tanto a ficar muito, muito, muito bom, muito, muito boa naquela capacidade e acaba que deixa de lado todas as outras capacidades que devem compor um ser humano completo, né? Ou tentar ser, né? Numa relação social, numa relação profissional, né? Porque as pessoas acabam se deixando levar pela ideia de que o importante é só o que você entrega. Só que quando você entrega alguma coisa, ela tem um componente temporal, né? Aquele momento é importante você saber aquilo, mas dali a pouco você vai ter que saber outra coisa, e dali a pouco você vai ter que saber outra coisa. Acaba que você tem que obrigatoriamente desenvolver as outras capacidades, habilidades que estão numa relação profissional, ou mesmo uma relação pessoal, porque o tempo todo onde você se transforma numa pessoa que só busca competência, ela vai, de alguma forma, retirar de você outras habilidades. E aí você acaba você vai ter problemas nos níveis anteriores, né? De comportamento, no nível. E o próprio ambiente ele vai, de alguma forma, te refugar, né? Perfeito. Eu vou fazer um comentário que vai linkar com o próximo passo, tá? Tem um médico chamado Paulo Musi, que ele é médico esportista e fisiculturista, né? Ele fala uma frase a respeito de medicina propriamente dita, né? Que ele fala que a ciência são verdades transitórias. Isso linka com o que você está falando e vai linkar com o próximo, porque o momento em que ele fala isso
é quando ele estava sendo confrontado com uma crença. Que é isso então aqui. aí a gente vai para o próximo nível de crenças e valores. Perfeito, perfeito. E crenças e valores é o porquê, né? O porquê. Crenças são os princípios que guiam as ações, né? Não aquilo que dizemos acreditar, mas aquilo sobre o qual agimos. Crenças dão significado ao que fazemos. Valores são porque fazemos o que fazemos. São o que é importante para nós: saúde, riqueza, felicidade e amor. Em um nível organizacional, empresas têm crenças de negócios com base nas quais agem e valores que detêm. São parte da cultura das organizações. Crenças e valores direcionam nossas vidas, agindo tanto como permissão quanto como proibições de nossas ações. É o que você falou, é isso aí mesmo. É muito. Aliás, quando a gente pensa nisso, né, no plano de marketing das empresas, existe a história de missão, visão, valores, né? Que muita gente acha que é uma besteirada, né? Infelizmente, eu já vi profissionais de marketing que falam: coloca aí isso aqui, assim, como se não fosse importante desenvolver um processo interno, né, para descobrir dentro do quadro diretivo, dentro do quadro gerencial, dentro da própria operação, quais são esses caras, né? Porque se não há essa sintonia, não há essa sinergia entre esses quadros, entre as pessoas, né, que estão na organização, não faz sentido nenhum. E aí você não tem por que você lutar, você não trouxe para você a crença que você deve ter pessoalmente no que você está fazendo e aonde você está fazendo, né? Essa integração de ambiente, de comportamento, de capacidade, com crenças e valores, transformam não só o ser humano num ser humano melhor, como o local onde ele está e as consequências, os frutos do que ele está fazendo em algo melhor também. Perfeito, perfeito. Faço das suas palavras as minhas, né? Então, quando a gente. E aí, só pegando o ponto do Paulo Musi, que eu acho que foi interessantíssimo, ele estava falando sobre como médico esportivo, ele estava fazendo lá, acho que uma pós, alguma coisa assim, e uma professora da pós, ela chegou e falou que o whey, eu acho que era o whey protein, e falou que era uma porcaria, que não servia para nada no quesito de esporte, né? E aí ele chegou e falou, tá, mas e os estudos tal e tal, porque ele é um grande defensor do whey protein, tá? E ela falou, não, eu não me importo com estudos, eu me importo com o que eu vejo, tá? E aí ele falou, pô, mas isso daí não é uma coisa que uma professora tem que falar, né? E ele comentando na entrevista que ele deu. Não é uma coisa que uma professora tem que falar, né, como se fosse uma certeza absoluta, e nem desprezar estudos, porque estudos são estudos, pô. Você está no ambiente acadêmico. O que vale ali, além do que você tá vendo, são os estudos. E uma vez que você despreza isso, você tá falando que tá fazendo isso em nome da ciência, né, você tá fazendo, na verdade, isso não são palavras dele. Agora são palavras minhas. Você está fazendo isso, na verdade, em nome de fé, né, que é uma crença. E o legal que assim, pegando esse conceito, hoje em dia, você vai falar. Você pega a frase dele: são verdades transitórias. Tá? Por quê? Muita coisa que a ciência uma vez disse serem verdades absolutas, hoje em dia já não são mais lá esse tipo de coisa. Algumas, né? É muito comum numa medicina, por exemplo, você ter lá. Não vou nem na medicina, vamos para a minha área aí de atuação que era original. A minha área de programação. Eu, em sala de aula, escuto uma coisa hoje. Ano que vem, 30% do que eu escutei já era, já acabou. Já não é mais uma verdade. Então,
não tem como você chegar defendendo uma ideia, principalmente dependendo do ambiente que você vai, só por conta de crença. Então tem que tomar cuidado com o tipo de crença que você mantém. Tá? Se essa crença que está te mantendo, se ela realmente ela é boa ou se ela não é útil para você. Perfeito. Porque o tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. Se tem uma coisa que não tem dó de você, é o tempo. O tempo, ele não precisa nem que você creia nele. Exatamente. Aliás, você falou sobre o tempo, um negócio muito interessante, que na física, né, ela tem, inclusive, agora lembrei naquele filme Lucy, tem uma parte lá que ela fala sobre a questão que é basicamente a história da física quântica, né? A física tradicional, os experimentos tinham sempre um observador. E com a física quântica, você percebe que o observador interfere no experimento, né? Daí toda essa discussão envolvendo a presença ou não, e o que é, que é o. Enfim, eu não sou. Sim, dentro da Pra, física quântica tem até o experimento do gato de Schrödinger, né? Rüdiger, né? Alguma coisa assim. Então, mas o que eu acho legal dessa história toda é que, na verdade, o carro passa numa determinada velocidade. O carro passa. Quando vai aumentando a velocidade, daqui a pouco ele some, porque você não consegue mais observar. Então ele deixa de ser, você deixa de saber que ele está ali e passa a ter a perceber que tem a probabilidade dele estar ali e não a certeza. E aí faz toda a diferença no mundo, né? E o que você está dizendo aí, essa semana teve umas coisas interessantes que aconteceram aqui, eu e as minhas discussões aí, e aí eu me lembrei de um documentário que fala sobre fé, né, sobre as religiões que ele chama religiões do sol, né, que basicamente que vem lá falando sobre a região do Egito, né, sobre a história de Horus, a questão da religião do sol, do fogo, que eu esqueci o nome, vai fazendo todo um... Né, e aí comparando, obviamente, com a história de Jesus Cristo, né, com toda... então vai fazendo paralelos e vai deixando claro que há uma possibilidade grande da Igreja Católica, no afã de ir levando a sua fé para lugares que... E isso eu vi numa igreja lá, num templo lá na Espanha, no Caminho de Santiago, uma igreja que era tão antiga que ela era antes dos romanos. Aí, com a vinda dos romanos, eles adequaram aquele lugar para as crenças dos romanos, e aí, com a vinda dentro da religião, né, dentro de Roma, com a transformação no cristianismo como religião oficial, aquele lugar foi adequado também. E aí, depois, quando veio os cavaleiros, a história da Idade Média, a história que ia para Jerusalém, toda aquela luta lá, não sei o que, as cruzadas, outras menções. Então, assim, várias coisas vão acontecendo. Então, você vê esse vídeo, que eu não me lembro se é Zeitgeist, eu não me lembro o nome é isso que eu estava pensando, se é o Zeitgeist, eu acho que é esse mesmo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 Zeitgeist. Mas, enfim, jogar no Google você acha fácil. Mas o que eu tirei da conclusão sobre fé, na verdade, e que vai ao encontro de que algumas frases que são associadas a grandes cientistas, que é o que você está falando, né? É que quanto mais você aprende, mais conhece, mais estuda, mais, enfim, você percebe que a ideia de um Deus, ela não é afastada, mas ela é uma coisa que tem que ser sempre além, muito além do que você julga conhecer, né? Porque se as pessoas que defendem dizem que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo, na verdade isso não é fé mais, isso é controle, né? Quando alguém diz, olha, se você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, você não é um homem de fé. Não, como assim? Fé não é isso. Isso é religião, isso é uma relação que a gente vai ver daqui a pouco, né? De muito conexões lá em cima, né? Que dentro da pirâmide, né? Que religião que eu sou, qual religião eu professo, né? E eu acho que a pessoa de fé, ela é alguém que transcende a isso.
né, e busca outras coisas, né? Busca... E aí tem uma ideia muito legal... eu não vou lembrar o nome dele. É um cientista brasileiro até que você vai saber, que fala sobre a ideia do conhecimento, né? O conhecimento é como se fosse uma ilha, né? Quando ele é pequenininho, o pouco que você conhece diz para você que o que tem para ser conhecido é pouco também. Não precisa conhecer muito, porque você conhece pouco, então a sua ilha de conhecimento ela é pequena, mas quanto mais você conhece, mais a ser conhecido amplia. Então, quanto mais eu conheço, aí faz sentido toda a história do Sócrates, né? Tudo que eu sei, e aí é literalmente tudo que eu sei, quando eu consigo entender o que eu sei, me leva a isso, é que eu não sei nada, né? Na verdade, faz muito sentido, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, fica claro que o que eu não sei é muito grande. O máximo que eu posso saber, e já é muita coisa, é o que eu não sei. É bem isso. Muito bom. Só um comentário aí, só para finalizar a questão de fé, né? Que entra em crenças e valores, é que, pegando o que você falou, católicos e ubandistas têm fé. Como eles professam a fé deles é religião. Então, perfeito. É a única diferença aí, no caso. Perfeito. Aí a diferença é se você tem a crença de que ele está errado. Aí é um problema. Então, esse é o problema. Você falou, quando você começou a falar de ciência, de fé, eu me lembrei de uma pessoa aí que disse que não precisava tomar vacina porque, como já tinha tido a doença, então já tinha bastante anticorpos no corpo, que é completamente contrário ao que a ciência diz, né, sobre a importância de tomar vacina. Bom, vamos voltar, porque isso aí é papo para longe. Papo para lá. Vamos embora. Aqui no Crenças e Valores, é importante destacar, né, Carlos, que a importância de crenças conectar com a questão das químicas que geram o comportamento, né, e que são reforçadas com a crença, né? E que para você fazer as alterações de crença, como a gente conversou bastante ontem, né, o recomendável é que você venha para comportamentos. E a partir dos comportamentos tentar não, né? Indicar, orientar, construir junto. Inclusive, a Kathleen hoje, nessa fala que eu ouvi dela, ela falava assim, acho muito legal conversar com as pessoas, e você, quando for conversar com uma pessoa, você pega aquele chapéu do Indiana Jones e coloca, porque você não... Alguém que pergunta para você alguma coisa e você diz sim ou diz não, não, você não pode, você tem que ir atrás, investigar, você tem que ter essa vontade, olhar aquela pessoa como algo a ser desbravado, né? Então, crenças, elas nunca devem ser, e valores, elas nunca devem ser vistas como algo exato, algo que está quadrado, porque ninguém é desse jeito, né? As próprias, por mais que a gente ache que o outro, quando declara a crença, o valor dela, da outra pessoa, para a gente é como se fosse uma coisa fechada, a gente não pode esquecer que ali está um ser humano e que por isso mesmo o que ela está declarando é a história lá a história do raciocínio superficial, né? E não da estrutura lógica profunda. Perfeito. Bem isso mesmo. Muito bom. Vamos indo para o quinto item aqui, nós já estamos a quase 54 minutos. Eu hoje disparei a falar, desculpa. Vamos agora, que então. É isso, tá ótimo. Tem que falar mesmo. Depois de crenças e valores, então a gente vai para o acima, né, do crenças e valores, que é a identidade, né? A identidade é o quem? Identidade é o seu senso de si mesmo, as crenças e os valores essenciais que definem você e a sua missão de vida. Ó, expressão nova aí, a sua missão de vida. Ela é constituída ao longo de toda a sua vida e é bastante resiliente. Outra expressão importante também. Nós nos expressamos através de nossos comportamentos, habilidades, crenças e valores, mas somos mais do que todos
ou do que qualquer um desses. Nos negócios, a identidade organizacional é a cultura empresarial. Ela emerge da interação dos demais níveis. Perfeito. A gente vê isso no Google. Como é que é a cultura empresarial do Google. E aí a gente percebe a identidade que a Google quer ter. Assim como a Apple, né? Enfim. E a identidade é bem interessante, porque a simples mudança de identidade de uma pessoa faz com que toda a pirâmide abaixo seja revertida. É impressionante. Vamos só dar um exemplo aqui. Um cara que é estudante de medicina. Eu tô falando muito de medicina e muito do Mato Grosso do Sul, hein? Tô pensando que vai ter coisa aí. Ele é estudante. Terminou a faculdade, vai fazer residência, e aí ele muda dentro da cabeça dele um tique. Agora sou médico. Identidade. A partir do momento que ele pensa que agora ele é médico, você vai ver as crenças e valores dele mudando. Você vai ver que ele acredita que ele tem que ter resultado, senão a vida de alguém pode estar em risco. Você vê ele dando como valor os resultados dele, o estudo dele, ou ele dando como valor a vida do paciente, enfim. E aí você vai ver, baixando isso, as capacidades e comportamentos dele, como é que vão ser? Ele vai criando novos comportamentos, a partir disso novas capacidades, até ele se especializar tanto que uma capacidade vai abranger todas. E aí o ambiente dele também vai ser modificado. Você vai ver o apartamento dele que talvez tivesse ali um pôster do Aerosmith sendo modificado ali com um esqueleto de Grey, né, da anatomia. Você vê livros de medicina, você vê o jaleco dele, enfim, o ambiente também será totalmente modificado a partir do momento que ele muda a identidade dele. Ele tem esse clique de que a identidade dele foi alterada. Tá? E aí é a autoimagem. Como é que eu percebo a minha autoimagem? Quem eu sou de verdade? E aí a pergunta, isso é interessante, que aí eu vi o Paul McKenna fazer isso uma vez. Paul McKenna, para quem não sabe, é um Master Trainer do Bandler também. Um Master Trainer em inglês. Muito bom mesmo. Que ele fez uma pergunta assim: quem você não é? A partir do momento que você define quem você não é, você tem certeza de quem você é? E aí você começa a buscar a sua identidade a partir daí. E é identificar esse padrão de quem eu não sou, quem eu sou. Eu tenho certeza? O que será que tá? O que tem de diferente aqui? E aí eu vou começar realmente a explorar o meu cerne. E aí eu vou cavar e chegar ali na minha identidade real. E a partir daqui, né, eu consigo falar para mim mesmo, eu sou isso. Eu sou essa pessoa. O que você está falando tem um negócio impressionante, porque a maioria de nós tem uma história sobre o diamante. Os garimpeiros dizem que todas as pedras se parecem com o diamante, mas o diamante não se parece com nenhuma pedra. A princípio é muito legal, é meio romântico isso, mas quando você olha do ponto de vista do que a gente está conversando de identidade, que é preciso que você sendo todas as pedras, se veja como um diamante. Porque a partir do momento que você se vê como um diamante, é que você vai se transformar num diamante. Ao invés de você ficar olhando para você, pensando se você é ou não é um diamante, pensando se o mundo te vê ou não te vê como um diamante, isso não vai fazer com que você passe a sua vida toda esperando que alguém diga que você é um diamante. E isso pode ser que algumas pessoas, né, como a gente vê nos contos de fadas, né, que, aliás, são extremamente pasteurizados em cima dos contos verdadeiros lá do começo. Dos irmãos Green, você fala? Dos Green e até antes, né, porque os irmãos Green fizeram foi eles coletaram histórias
e já pasteurizaram ali algumas histórias. Existem outras histórias mais originais e mais cruéis e mais assim, não tão bonitas nessas outras histórias, né? Dos ratos lá, do flautista de Hamelin, várias coisas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que e isso a gente tem que sempre falar para a gente, né? Eu estou aqui com um livro que tem a ver com que da crenças aqui do coisa que eu ia ler ontem, que eu vou pedir licença para você só para ler dois pedacinhos aqui, que é um capítulo 5 que fala sobre incongruência e crenças conflitantes. Eu ia forçar a barra para ler em qualquer momento, mas como surgiu agora, eu acho que é importante, que é uma coisa operacional mesmo, é prática mesmo disso tudo, né? Que é o que eu estou dizendo. Você pode ser um diamante, mas mais que qualquer coisa, você tem que se construir como um diamante. Porque se você não se construir, se você não acreditar que você é um diamante, e quando eu digo crença, a gente está falando de crença já depois de ter falado sobre habilidade e capacidade, ter falado sobre comportamento e seu ambiente. É nesse sentido que você crer para construir tudo isso. A crença, ela pode vir antes, mas é mais fácil que ela venha junto com o que você está fazendo. Né? Aquela história que o Carlos lembra, aquela história, ideia ontem dos princípios não, dos pressupostos do PNL, que é para fazer, para acreditar, para entender, faça. Se você quer compreender, haja. Isso. Que é assim, ó, todos nós já nos sentimos divididos em relação a alguma coisa. Muitos de nós já nos vimos diante da seguinte situação. Decidimos que vamos acordar cedo para fazer ginástica, mas quando o despertador toca, sentimos o quanto a cama está confortável e resolvemos dormir mais um pouco. Daí, passamos o resto do dia com uma vozinha interior a nos dizer o quanto somos desleixados. Outras vezes, aceitamos fazer um favor para um amigo, quando, na verdade, queríamos fazer algo por nós mesmos. E eis alguns exemplos da incongruência. Então, só isso aqui a gente já consegue entender a questão da identidade. O que você quer? Porque isso aqui pode denotar a sua identidade. Você vai ser o cara que vai acordar amanhã e vai fazer a ginástica e vai passar o dia se martirizando. Você vai ser aquele cara que vai fazer um negócio para os outros e vai deixar de fazer para você? Quem que você vai ser? Né? E aí, ou você vai ser o cara que vai tentar negociar com a vida, né, de modo geral, com a sua rotina do dia a dia, de poder fazer, na hora do almoço, aquela ginástica que você não pôde fazer antes, porque você tinha que fazer alguma outra coisa, talvez porque fazer alguma coisa para aquele seu amigo, para o seu chefe, ou para o seu colega de trabalho, era importante dentro da sua habilidade de sociabilidade que você tinha que fazer no seu trabalho. A coisa vai ficando mais complexa. Né? E quem é você, né? Quem é você nessa história? E quem é você, exatamente. E uma coisa interessante, a identidade também, ela tem seu lado funcional, então, onde está alocado a identidade. E, assim, não tem um certo e errado. Tem, na verdade, o resultado que você tem. Né? A identidade, vamos dizer assim, o cara é um filântropo. Filântropo, não me lembro agora a pronúncia. Filântropo. Ele gosta, a identidade dele é essa, o filântropo. Ele gosta de ajudar os outros. Então ele vai ver as pessoas na rua e ele vai sentir dó. Ele vai sentir aquela sensação, porra, preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E ele vai ajudar. Uma outra pessoa que não tem essa identidade, e assim, vamos dizer que na construção dela, no ambiente, ela cresceu num ambiente onde todo mundo passava os outros para trás. Ela cria o comportamento de identificar mais ou menos quando é que uma pessoa está tentando passar ela para trás. Cria a capacidade de dizer não. Tá? Cria crenças e valores do seguinte. As pessoas, quando elas são... dependendo, vamos dizer assim, que ela cresceu num ambiente onde as pessoas que passavam ela para trás eram pessoas mais humildes. Pessoas humildes tentam passar você para trás direto. Criou uma crença e um valor. Chega na identidade, ele é a identidade de eu não sou tapado, algo do tipo. E aí ele vai ver essas mesmas pessoas
Ao contrário do filântropo, ele não vai querer ajudar. Porque Sim. ele vai achar que elas estão tentando passar ele para trás. Aliás, nossa, você tá. Ó, a ideia de o quanto a gente ouve sobre isso, a ideia de que esses caras que estão, esses pobres que estão aí, eles, na verdade, eles estão aí só para morder a gente, para morder. Se eles puderem dar um nó para ganhar o dinheiro deles, para ganhar a merreca deles lá, é isso que eles vão fazer. Quer dizer, é um delírio, né? Porque a pessoa desenvolveu, não, né? Aquela história. Isso não diz, não, isso diz sobre a pessoa que pensa isso, não sobre uma pessoa pobre que precisa, né? Porque Exatamente. na verdade, agora é interessante essa história de identidade, porque assim, eu como advogado ligado a sindicatos, a trabalhadores, advogado trabalhista, como gestor de pessoas, eu percebi muito claramente que categorias de trabalhadores desenvolvem uma identidade muito específica e agem assim. Por exemplo, o pessoal que trabalha com indústria, com turno de revezamento, que é aquele horário em que a pessoa vai alterando, né, trabalha 12 por não sei quanto, 7 por não sei quanto, ele exige dessas pessoas uma dedicação e uma disciplina muito grande. Então você vai ver que esse pessoal, eles marcam para fazer alguma atividade às 7h42 e às 7h42 eles vão estar lá. Outras categorias vão ter a ideia de questionar. Então, tudo que é colocado, é preciso haver muita clareza na conversa para construir aquilo ali. Por quê? Porque é preciso que todo mundo aprenda sobre aquilo, entenda sobre aquilo, né? Os digitais, por exemplo, aí, né? As divisões lá, o cara que para ele poder aceitar aquilo, porque senão ele se acha que aquilo está sendo imposto para ele, né? As pessoas que não olham determinada atividade como algo que você está fazendo bem para a humanidade, não faz sentido aquilo. Embora a humanidade, no caso, sejam elas, mas elas precisam. Então, assim, outros, por exemplo, você marca um horário e vai chegar meia hora depois, porque todo mundo funciona de outro jeito. Outros, por exemplo, outras categorias vão ser mais frias. Outros vão te atender, vão te perguntar se quer café, quer água, quer chá. Então, da mesma forma que o que você falou da desconfiança, existem povos no Brasil, estados, né, que você tinha começado a falar da antropologia, da questão do Bateson, que falava dessa história dos povos, né? Então você tem no Brasil e várias diferenças regionais. Uns são mais recepcionistas, não, mas enfim, receptivos, outros são mais hospitaleiros, outros são mais frios, outros são mais objetivos, outros são mais festeiros, né? Quer dizer, são identidades, e aí a gente vai inserindo disso. Só para terminar a minha parte dessa história aqui, falar a importância da questão da identidade organizacional, né? Em gestão de pessoas, eu me batia muito, porque, na verdade, com todo o conflito interno que há, né, do chefe, basicamente naquela célula que é o chefe e o subalterno, né, que é a semente, o núcleo de toda a organização, né, essa relação, ela é o núcleo de toda a organização, está nisso. Como é que o chefe se relaciona com o cara que está embaixo dele, e todas as outras vão, por mais que a gente, quer dizer, talvez elas são muito mais complexas, mas se a gente pegar nisso, a gente consegue perceber claramente como é que é. É muito importante saber como é que se relacionam essas coisas, porque o chefe e o subalterno de uma organização daqui, a competição, quando elas estão no mercado, é com o chefe e o subalterno da outra organização ali. Como é que essa relação entre as duas organizações, como é que elas lidam, vai fazer a diferença para uma estar na frente e a outra não está. Para uma estar ganhando mercado e a outra não está. Para uma estar expandindo defensores da marca até, e a outra não está, né? Para uma estar sendo líder, que é o que você falou do Google, né? O Google, quando ele começou lá, era uma referência. Falou, pô, mas o Google tem escorregador, não tem mesa, os caras conversam, é quase uma brincadeira, os caras vão passear, né? Pô,
Então, assim, né, a Apple do Jobs era, nossa, era uma loucura, pô, ele apertava o Wozniak, era uma pressão, eu não sei o quê, e ao mesmo tempo era uma genialidade, era outro mundo, porque é transcendental, não sei o quê. Qual a identidade que você quer, né? Não, a Microsoft é outra coisa, porque o negócio é o empreendedorismo, porque enfim, e aí você vai buscando as culturas de diversos, tudo nesse nível aqui e no nível que vem a seguir, né? No nível que vem a seguir. E no nível que vem a seguir, exatamente. Posso passar? Pode sim, vamos lá. Então tá. E aí o nível que vem a seguir é esse aqui, é o além da identidade, né? Esse é o reino da ética, da religião, da espiritualidade, o seu lugar no mundo. Para as empresas, significa a visão e como a empresa se conecta à comunidade e outras organizações. Né? Há quem diga, né, Carlos, que é o momento onde sou eu que responde a seguinte pergunta: eu e mais quem? Exatamente. É um momento que existe essa história de eu e mais quem? Quem é além de mim? É tudo que está fora de mim, só que diferente do ambiente, quando você chega nesse último nível do além, é tudo que está fora de mim e eu não enxergo, eu não compreendo ainda. Só que, de uma certa maneira, me influencia. Então, vamos dizer assim, o reino da ética. Ética, para quem conhece bem de ética e estudou, você deve ter estudado ética pra cacete, né, na época de direito. época do ramo da filosofia até, né? Na moral, né? Filosofia, veio do filósofo que fala sobre o ser humano ser um animal político e tudo isso. Mas a ética em si é um ser invisível. Tá fora de mim. E eu não enxergo. Mas eu me baseio nele para ter os meus comportamentos, os meus valores, a minha identidade. Então, quando eu falo que eu sou uma pessoa muito ética, eu estou falando que eu tenho alguma conexão aqui em cima. Quando eu falo que eu sou católico, é porque eu tenho uma conexão aqui em cima. Qual que é o católico? É uma identidade. O que o católico acredita, o que o católico persegue é essa lei da identidade. É essa conexão que ele busca no fora de mim que eu não enxergo. Né? E aí tem a espiritualidade, enfim, tudo que está realmente aqui fora, mas não está perceptível. Eu não absorvo com os meus 5 sentidos, mas mesmo assim me Além, né? influencia. Comigo aconteceu essa semana, houve uma discussão e uma pessoa perguntou para mim se eu era cristão. Né? Eu fiz o caminho, a cristandade, a Igreja Católica, né, e a cristandade em geral, diz que existem 3 caminhos da cristandade. O caminho que ia a Jerusalém, o caminho que vai a Roma, que são os romeiros, e o caminho que vai a Santiago de Compostela, que são os peregrinos. Né? Eu fui a Santiago, eu fiz o caminho de Santiago e fui ao Vaticano. Né? Eu tenho uma tatuagem da Cruz de Santiago de Compostela no braço aqui, porque eu estava tão envolvido, tão tomado por isso, e eu mostrei. E a pessoa falou assim: mas você é cristão? E aí, assim, né? O que você está dizendo é interessante, porque a minha forma de ver a cristandade, da mesma forma que certamente muçulmanos, espíritas, umbandistas, protestantes, sei lá, mas várias seitas e religiões que estão por aí, tem um espectro, né? Esse espectro tem a ver com esse além da identidade. Então a gente tem que ter muita tranquilidade para perceber que se você está querendo ser alguma coisa que essa além da identidade não é, você não se contempla nela, aí você tem que olhar a sua identidade e as suas crenças, porque você está provavelmente tentando adequar você se sentindo mal, e aí é uma questão ética, né? Porque
Ética basicamente dizem que ética é o que você faria sozinho numa sala com $1 milhão, né? Que não são seus. Que não Isso são vai seus. mostrar a sua ética, né? E a moral é você não roubar esse $1 milhão, porque onde você circula dizem que quem pegar esse $1 milhão é ladrão, né? Então, a moral está no campo é uma forma de regramento cuja coisa de advogado, regramento cuja a coerção, não há coerção, ela não é física, né? Você não vai pagar uma multa e nem você vai ser preso, mas a comunidade vai olhar você e saber que você é um criminoso, entre aspas, né? Porque existe na comunidade um regramento que diz que sei lá, fulano não pode fazer aquilo, fulana não pode fazer aquilo outro. Mas não é seu, não é a sua. A sua é quando você sozinho olha para você e fala, e agora? Eu faço isso ou não faço isso? Essa é a hora que eu penso na minha ética. Sim, eu me lembro quando eu estudei ética, que, se não me engano, foi Platão que disse que a ética é o que você não faria na frente de centenas de pessoas te olhando. E a moral é a regra que controla a ética. Então é basicamente assim: você tem a ética do que você deve ou não fazer, só que você tem a moral, que são essas centenas de pessoas. É um controle, né? Moral é sempre um controle, né? É por isso que religião ela está no campo da moral, né? Ela está muito mais, porque ela tem regras, né? São regras de comportamento, né? A gente está falando de comportamento no final, né? Sim. Por isso que quando a gente fala de por isso quando a gente fala de crenças e valores, ela está logo acima de comportamento, porque ela tem uma ascensão muito grande sobre o comportamento. Né? Um religioso se comporta assim. Aliás, quem puder assistir, assistam os Contos da Aia. É uma minissérie que tem aí passando por aí, numa sociedade distópica, né? que tem uma absurdada, né? Levada às ideias de religião e de comportamentos éticos e religiosos levados a um extremo onde a coisa vira uma doença. Né? Então, vale a pena. É bem impactante. Eu estou assistindo aí, mas, olha, é difícil de assistir, porque a gente acaba olhando um lado nosso, né, como sociedade, né, como ser humano, que é muito complicado. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso aqui, então, Carlos, vamos... A gente já está quase 1h18 aqui, e a gente está falando, está indo bem. Eu acho que, assim, fazer as últimas falas aqui, né? Acho que a identidade, a espiritualidade a gente não falou, né? Mas a espiritualidade, eu queria, só para a gente poder arrematar, porque tem gente que não é da religião, né? Tem gente que é de outras coisas, e eu acho legal a espiritualidade na ideia da expressão espírito de corpo, espírito olímpico, espírito natalino, né? Onde, na verdade, a coisa... espírito natalino mistura um pouco de religião, mas os outros dois expressam, na verdade, a ideia de eu e os outros, né? Quem é... Né? Eu me conecto com quem age como eu, quem pensa como eu, com quem vê o mundo como eu, com quem gosta de música clássica, não deixa de ser uma forma de grupo, né? De conexão. Né? Com certeza. Entrar por aí também, acho que é importante a gente deixar também essa... Com certeza. E aí entra na questão de que tudo, de uma certa maneira, é uma espiritualidade. Minha conexão com a ética é uma espiritualidade. A minha conexão com a religião é uma espiritualidade. É aquela história. O católico e o umbandista, eles têm fé. O jeito que eles fazem isso é religião. Perfeito. Tá? Que aí é abaixo. Mas a conexão deles é exatamente a mesma. Eles têm esse além da identidade. Cada um do seu jeito, óbvio. Mas eles têm esse além. Eles acreditam que existe algo fora, que eles não estão captando, que eles não estão enxergando, mas que de uma certa maneira os influencia.
tá? Que é basicamente onde vai entrar essa conexão, essa identidade de Deus, vamos dizer assim, que o Robert Dilts traz. Tem no Coach com Alma, lá do IBC, tem essa coisa de ter um sétimo nível, que é o além. Especificamente, uma coisa ligada a legado, né? O que eu vou deixar, né? O que eu vi em algum lugar que também falava de PNL, que dizia assim, PNL é aquele momento que você, à beira da morte, pensa, o que eu vou deixar, né? Esse é o grande. Também tem a ver com essa ideia de transcendência, né? Senão não faz nada fez sentido, né? Senão nada fez sentido, exatamente. Eu tenho para mim o seguinte, aí talvez eu encerre com essas, tá? Primeiro, assim, uma frase do Cláudio Lara, né, que foi nosso professor aí, meu mentor. Ele fala o seguinte: quando você aprende PNL, a sua obrigação é usar de tudo que você pode com a PNL, para quando você chegar no último momento da sua vida, você olhar para trás e falar, valeu a pena. Porque senão, sua vida não valeu a pena. Senão, para que você aprendeu PNL? E aí, a gente falando desse conceito, né? A gente falando sobre deixar um legado, deixar algo para a posteridade, eu tenho sempre para mim o seguinte, isso já faz muito tempo, antes da PNL mesmo, eu tinha para mim, tem aquela história do para que a vida, né? Por que vivemos? Né? Nossa. Tem até uma frase do Omar Khayyam que ele fala assim, a vida me foi dada sem me ser consultado e ao final eu a devolverei com indiferença. Né? Mas eu pego essa frase e eu vejo assim, sentidos da vida. Para que estamos aqui? E eu cheguei à conclusão em um belo dia de que estamos aqui para nos desenvolver e para ajudar o outro a se desenvolver. E talvez por isso eu tenha tanta essa gana de trazer mais essa PNL para a luz. Quando você falou, eu pensei exatamente isso. Você, de alguma forma, está cumprindo a sua missão de vida, né? No coaching, lá a gente fala muito em missão de vida, em propósito, né? São coisas diferentes, né? O fato é que você diz à vida o que você vai ser. Porque ao dizer isso para a vida, você está dizendo para você. Aí você cobra, você desenvolve, você cria para você, cria com você um compromisso. O problema, na verdade, é o que você vai fazer com isso, né? Durante a vida, porque, como você mesmo disse sobre a ciência, né? São verdades, as verdades vão mudando, né? E a gente vai mudando também com as nossas verdades. E aí tem que ter, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, com os erros e os acertos, nós vamos criando, aí já estamos falando de ética, uma ética própria, né? Uma ética própria, onde, de alguma forma, em alguns momentos da vida, a gente se culpa, a gente se condena e às vezes a gente se liberta, né? A gente se guilt or not guilt, né? Em alguns momentos, porque coisas que aparentemente você deveria se sentir um condenado, um cara errado, você se considera livre porque tem um contexto ali de coisas que estão. Então, é o tempo todo essa história. Perfeito. Mas eu queria agradecer, voltar a aproveitar a oportunidade de agradecer de estar junto nesse empreendimento aí, porque eu acho que eu cheguei a esse propósito de vida. Eu quero poder ajudar as pessoas a serem seres humanos melhores, porque isso me faz ser me faz ser um ser humano melhor. E eu acredito que, sendo seres humanos melhores, a gente consegue fazer com que a humanidade seja melhor, e a humanidade sendo melhor, ela faz com que o planeta seja melhor. A gente tem a prova, é só olhar para fora da janela para saber o quanto a gente é importante para
a que ponto a gente chegou na humanidade, né? Eu adoro livros sobre biologia histórica, eu estou lendo um livro que eu recomendo também chamado A História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman, que fala muito sobre a questão de como é que a gente chegou aqui, os sapiens, né? E por que a gente chegou e os neandertais, os outros, os florianos e outros tipos de hominíneos não chegaram, né? Enfim, a gente tem uma obrigação gigante sobre o planeta, para com o planeta, né? Então, eu acredito também nessa crença aí, por isso que eu estou junto aí, e agradeço demais a oportunidade de estar junto com você nessa divulgação, cara. É isso aí. Então, eu também vou agradecer você pela oportunidade de estar abrindo isso aqui para a gente estar fazendo isso, né? É muito importante para mim, agora você sabe a importância. E espero que o pessoal que veja isso daí, que aproveite ao máximo, que se desenvolva mesmo, porque, cara, isso é ouro. Isso é Perfeito. ouro. A gente vai em algum momento lá na frente voltar para o Instagram. E amanhã a gente tem isso aqui, ó, pessoal. Bata o olho aí e já cria essa vontade, a curiosidade. Aqui o modelo Catherine Lavalle vai ser uma conversaiada forte. E amanhã o Carlos vai trazer 1 litro de água, porque ele vai falar muito sobre isso aqui, que é uma coisa que ele manja. E eu eu vou ficar dando meus palpites aqui. Beleza. Então, tá bom. Abraço, vai ser Carlos. bom demais. Gratidão abração. a todos. Uma ótima noite aí, pessoal. Tchau, tchau.